Vamos lá. Por que que nós vamos usar os exercícios espirituais de Santo Inácio? Nós não vamos fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio, porque os exercícios espirituais de Santo Inácio Loyola precisa de acompanhamento individual. Mas, como é um método muito prático, bastante reconhecido, é um método utilizado já há 500 anos, quase 500 anos, então nós vamos usar por causa da facilidade dele. A gente usa sempre uma guia, uma colinha, e essa cola ajuda a gente a ter um método para começar e para terminar. Por que que é importante o método? O método ajuda como uma plataforma de lançamento. Se você vai levantar voo, é bom que você tenha para onde voltar. O método te dá a plataforma de lançamento e a plataforma de retorno. Na tradição cristã é sempre um texto. Ajuda muito meditar com um texto, que também funciona. O texto também funciona como o fio da pipa. Quer dizer, se você vai voar e arrebentar o fio da pipa, o que acontece é que a pipa se perde. Então, nós usamos o método de Santo Inácio de Loyola por causa da praticidade, tá? Mas, repito, nós não vamos fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio porque os exercícios precisam de acompanhamento individual, tá bom? Muito bem, então quais são os passos da oração segundo o método de Santo Inácio de Loyola? Primeiro, você busca um lugar e determina um tempo e busca uma posição corporal confortável. Sim, a posição corporal é importante. Depois nós vamos ver, tem uma aula preparada sobre as condições psicofísicas da postura da oração e no que isso interfere. Tá bom? Mas mais adiante nós vamos ver isso. Aí, costumamos fazer uma oração inicial. Sempre a mesma. Lembra? Eu falei um método. Sempre a mesma, porque o método permite você lançar o foguete e voltar o foguete para aquela plataforma, para a pipa não ficar perdida. A oração inicial, ela é sempre no tempo do retiro. Senhor, que todas as minhas intenções, ações e operações sejam ordenadas ao serviço e louvor de vossa divina majestade e dos meus irmãos. Essa é a oração de Santo Inácio Loyola, está no parágrafo 46 dos exercícios espirituais. Mas você pode, a partir dela, fazer a sua oração inicial. Lembra, o método serve de plataforma de lançamento. Então, é sempre bom que você comece com a mesma oração. Em seguida, o item 2 é o pedido da graça. O pedido da graça, a gente também tem um pedido específico para cada etapa do exercício, mas geralmente, quando se reza em casa, nós costumamos pedir: Senhor, conceda-me conhecimento interno de Jesus para mais amá-lo e segui-lo. Também é dos exercícios espirituais, o parágrafo 104. Mas o pedido da graça varia de acordo com o tempo do exercício. Aí, leia um texto bíblico. Leio, releio o texto devagar, atentamente, saboreando as palavras. Não é para decorar o texto, não é para entender o texto, é para ler o texto, sentir o texto. Toma consciência de frase, palavra, ideia, o que mais me toca. Lembrando que não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas o sentir e saborear as coisas internamente. Isso também é uma frase clássica de Inácio de Loyola, está na anotação número 2 dos exercícios espirituais. Você pode até comprar o livrinho dos exercícios espirituais, mas não dá para ler esse livro. É um livro que serve, é o guia, é o roteiro dos exercícios. Então ele é só dá para usar durante os exercícios. Se for um livro para ler, não vai conseguir ler. Ele é muito, vamos dizer assim, muito esquisito, muito fora de ordem. Bom, lendo o texto bíblico, o quarto passo ele chama colóquio. O que é um colóquio? É uma conversa amigável. Converso com o Senhor como um amigo, conversa com outro, agradecendo, louvando, pedindo, conforme o sentimento que a meditação deixou no seu coração. O colóquio ele pode ir acontecendo simultaneamente com a leitura do texto bíblico.
A gente, didaticamente, como método, coloca primeiro a leitura, item 3, terceiro passo. O quarto passo é o colóquio, mas o quarto passo começa antes de terminar, pode começar antes de terminar a leitura. Ou você pode fazer a leitura e entrar na reflexão, na meditação daquela leitura e conversar com o texto, conversar com Jesus, conversar com Deus, conversar com o Espírito Santo, conversar com quem você quiser. Terminado o tempo, lembra que você determinou um tempo. Esse lance de determinar um tempo é muito importante. Você determina um tempo e ao tempo que você determina, você cumpre. Não menos. Porque isso começa a ficar gravado que você fala e acontece. Você determina e cumpre. Então, a determinação do tempo é muito importante. Nos exercícios espirituais, a gente, Inácio de Loyola recomenda 1 hora. Nos dias de hoje, nós podemos começar, para quem não tem prática, com 20 minutos, 15 minutos. Mas se você determinar 15 minutos dessa prática, não faça 14. Faça 16, mas não faça 14. Tá? Se você determinar 20, faça 20, não faz 19. É importante que o tempo seja cumprido. O tempo que você determina, você mesmo cumpre. Isso já vai fazendo uma sinapse de que eu falo acontece. Tá? Eu determino e cumpro. Dado o tempo, termina o tempo que você determinou, você agradece a Deus pela sua presença. Essa é a chave de fechamento. Lembra da plataforma de lançamento e a plataforma de aterragem de novo? O aeroporto que o avião decola, o aeroporto que o avião aterriza. Tá? Hoje com o SpaceX nós temos a plataforma onde o foguete é lançado e aonde o foguete retorna. Tá? A oração final é a pista de pouso, de volta. Agradeço a Deus pela sua presença e rezo uma oração da minha devoção. O que você quiser. É bom que seja uma oração, também sempre a mesma. Você pode variar, claro que pode variar, mas o método é importante. Deu tempo, você termina o colóquio, agradece a participação, a presença e faz uma oração. Pai Nosso, uma Ave Maria, uma alma de Cristo, ou, se você não é católico, uma oração da sua preferência, a forma como você estiver acostumado, tá bom? Levanta, terminou o colóquio, levanta, toma uma água, né? Sai daquele ambiente e volta para fazer uma anotação. O caderno é importante. Você vai ver depois com a prática que o caderno, por que o caderno é importante. Em um lugar à parte, anoto o que mais me chamou a atenção. Ou versículo, ou frase, ou palavra, pensamentos ou sentimentos. Pode ser o que eu li no texto, pode ser o que ficou para mim. A impressão que eu tive daquele leitura, daquele texto. Tá? E num lugar, ele diz num lugar à parte, quer dizer, você sai da oração, termina a oração, aterriza o seu avião na pista de pouso, que é a oração final, e aí você sai e anota. Olha, me chamou a atenção isso. Nossa, eu me senti tal coisa. Eu tive uma inspiração, acho que essa anotação que você vai fazer. Não precisa fazer uma redação comprida. É uma conversa com você mesmo, é uma lembrança, uma anotação do que você sentiu durante a oração. Tá bom? É importante escrever, porque quando escreve, diminui a velocidade dos pensamentos e aquilo se estabelece fora de você. Ele fica materializado num plano. E isso é importante. Depois a gente vê por quê. Tá bom? Bom exercício para vocês. Eu vou colocar aqui embaixo alguns textos para leitura dia a dia, para você começar a praticar, começar a treinar esse método e a leitura. Tá bom? Qualquer coisa, me chama.